Cartas de um Anjo Caído, um amor que nunca subiu. Na pequena cidade de Santa Lúcia, no interior de Minas Gerais, uma velha mansão esconde mais do que apenas o peso dos anos. Dizem que, em noites de lua cheia, as paredes da casa ecoam com os sussurros de um amor proibido, um amor que atravessou os limites entre os mundos e nunca conseguiu encontrar a paz. A mansão, conhecida por poucos como Casa dos Anjos, foi palco de um trágico romance que ninguém ousa contar, mas que todos sentem. Em 1912, Antônio Cardoso, um jovem e respeitado sacerdote da cidade, recebeu uma carta misteriosa, sem remetente, mas com a inscrição "Do céu para o abismo". Ele nunca imaginou que, ao abrir a carta, sua vida seria alterada para sempre. A carta estava escrita com uma tinta escura, quase negra, e as palavras, embora escritas com uma caligrafia delicada, carregavam um peso estranho, como se não tivessem sido feitas por uma mão humana. Ela falava de amor e de um anjo que havia caído, um anjo que agora buscava redenção em um mundo que não poderia mais salvar. Eu sou aquele que viu as estrelas, mas que nunca mais subiu. Meu coração, agora marcado pelo pecado, anseia por um amor que jamais será correspondido. Tudo o que posso oferecer são palavras, mas palavras não são suficientes para salvar uma alma que já foi perdida. A carta não se identificava, mas Antônio, na ânsia de compreender o enigma, procurou investigar a origem do recado. Quando a noite caiu e ele se dirigiu ao cemitério para meditar, algo extraordinário aconteceu. Ele viu uma figura encapuzada, de semblante sério e olhos profundos como os abismos do céu, se aproximando lentamente da sepultura do fundador da cidade. Seus pés não tocavam o solo. Ela flutuava. Antônio, em um impulso impensado, se aproximou da figura. E ali, no frio da noite, ele teve um vislumbre de um ser que não era humano. Ela se virou para ele e, com um sorriso triste, disse: "Eu sou o anjo caído que jamais subirá. A quem você oferece a sua fé, padre?" Ele ficou sem palavras, absorvendo aquele momento surreal. Os olhos dela, profundos como o céu noturno, pareciam lhe mostrar não apenas o amor, mas também a dor de uma alma condenada a vagar entre os mundos. A figura desapareceu antes que ele pudesse questioná-la mais, e naquele momento Antônio sabia que não estava lidando com uma simples aparição. Algo muito mais profundo estava acontecendo. Coordenadas: o mistério da Casa dos Anjos. Nos meses seguintes, Antônio passou a receber mais cartas, cada uma mais angustiante que a anterior, todas com a mesma caligrafia inconfundível. A mensagem era sempre a mesma: "Eu amo você, mas o destino nos separou. O amor de um anjo nunca será suficiente para alcançar a terra, e o amor de um homem nunca será suficiente para alcançar o céu." Essas palavras, cheias de dor, preenchiam sua alma, mas também o afligiam. Ele sabia que estava sendo chamado por algo além da compreensão humana. Foi em agosto de 1913, em uma noite sem lua, que o padre Antônio decidiu fazer algo impensável. Ele subiu até a mansão deserta, onde a figura enigmática parecia ter desaparecido. Quando chegou, viu a porta da casa entreaberta, como se fosse uma oferta para que entrasse. Ele entrou sem hesitar, e o que encontrou dentro não era o que esperava. A mansão estava tomada por uma presença. O ar parecia denso, como se o próprio tempo tivesse parado. E ali, em uma sala no segundo andar, ele encontrou um velho diário caído no chão, com a capa desgastada e a tinta borrada. No diário, uma história sombria estava escrita. A história falava de um anjo chamado Samael, que após desobedecer ao comando celestial, foi expulso do céu e caiu na terra. Mas ele não caiu sozinho. Eliette, uma jovem mulher de beleza indescritível, foi a única que o amou durante sua queda. Ela acreditava que ele ainda tinha um propósito, que o amor poderia redimi-lo. No entanto, seu amor era tão forte quanto fatal.
ele jamais poderia sentir o mesmo, pois sua alma havia sido corrompida pelo pecado da desobediência. Eu fui o anjo que tocou a terra, mas você foi a mulher que tocou minha alma, e por sua causa eu caí. Trecho do diário de Samael Coordenadas. A última carta de Eliete. Na última carta, escrita dias antes de sua morte, Eliete implorava a Antônio que a ajudasse a libertar Samael, o anjo caído. Ela acreditava que, por algum motivo, ele tinha sido escolhido para cumprir essa missão, mas que seria necessário um sacrifício imenso. Ela pedia a ele que não temesse o que estava por vir e que o amor de um homem poderia, de alguma forma, restaurar o equilíbrio perdido. Meu querido Antônio, sou eu quem cai, mas minha alma, presa entre o céu e o abismo, nunca será inteira até que você entenda que só o amor pode redimir. Você me prometeu que um dia nos veríamos novamente, mas os céus me disseram que este momento não chegará. A única coisa que posso oferecer a você agora são as palavras que ficaram presas em meu coração. Depois de ler as cartas, Antônio ficou obcecado. Aquele amor que transcendia os limites do humano e do divino consumiu sua alma. Ele passou a visitar a mansão todos os dias, esperando ver novamente Eliete ou Samael, mas nunca os encontrou. As cartas cessaram. O mistério permaneceu como uma marca indelével na cidade. Na noite de 14 de março de 1915, o padre Antônio desapareceu. Seus amigos afirmam que ele foi visto pela última vez no cemitério, de joelhos, olhando para o céu. Alguns dizem que ele estava esperando para ser chamado de volta ao lado de Eliete, e que naquele momento ele finalmente encontrou seu lugar entre os anjos e os homens. Desde então, a mansão foi abandonada. A cidade de Santa Lúcia, no entanto, não esqueceu a história de cartas de um anjo caído. E dizem que, nas noites mais escuras, ainda se pode ouvir o eco de palavras antigas no vento. Palavras de um amor que nunca subiu, mas que nunca se apagou. O amor que não conhece o fim e a dor que não conhece a cura permanecerão para sempre entre os mundos. Não tema a queda, pois aqueles que amam, mesmo perdidos, permanecem. Se você acredita que o amor pode ultrapassar os limites do céu e da terra, deixe seu gostei e compartilhe esta história. Nos encontraremos novamente no próximo capítulo, onde a escuridão nos guiará para os segredos que ainda não foram revelados.